Pais amados, que Deus abençoe a todos de maneira abundante no nome do Senhor Jesus. Passando aqui para trazer no teu coração, né? Mais uma vez a palavra do Senhor Jesus, onde a palavra ela é o pão diário na vida do cristão. Quero dividir com vocês um pouco do que hoje lhe pregamos, né? 1 Samuel capítulo 5, aonde a Bíblia fala que os filisteus pegaram a arca de Deus, que representava Deus, né, na época, melhor dizendo, e colocaram adiante do seu Deus Dagom, do qual ele servia. E para resumir, a Bíblia diz que 2 vezes consecutivas, ou seja, os 2 primeiros dias que colocaram a arca de Deus adiante do Deus o qual os filisteus serviam, primeiro dia o Deus deles amanheceu caído. No outro dia amanheceu, não só caído, mas amanheceu com a cabeça e as mãos cortadas. O Deus Dagom era o Deus o qual os filisteus serviam. E a Bíblia diz precisamente que eles não entraram mais no templo de Dagom, porque eles tiveram medo do que o Deus Todo-Poderoso podia fazer com eles, né? Mediante o que já tinha acontecido com o Deus o qual eles serviam. E a Bíblia diz aqui no versículo 6, né? Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Observe que o fato deles rejeitarem a Deus, por que a arca de Deus estava? Deveria ter ido até ali, mas o fato da arca ali é porque Eli era o sacerdote da época. Estou resumindo para que você entenda. E Eli já não estava mais liderando a casa de Deus ou cuidando como deveria. Então, como ele não estava mais cuidando, Eli, por sua vez, não vigiou e pegaram a arca que tinha a representação de Deus e levaram para diante do Deus dos filisteus. E ali a Bíblia diz que a mão de Deus veio duramente para castigá-lo, porque existem 2 formas da mão de Deus em sobre a nossa vida. Uma é para nos abençoar, a outra é para nos corrigir quando nós erramos. E muitas pessoas Deus já corrigiu tantas vezes e continua errando, parece que nunca vai aprender. Essa é a grande verdade. Foi o caso desse povo aqui. Eles aqui no versículo 6, né? Do 1 Samuel capítulo 5, versículo 6. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. De Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Observe que Deus pesou a mão naquele lugar, porque a arca não deveria ter ido para aquele lugar, mas como já havia ido, e a arca representava Deus, enquanto a arca ali estava, os filisteus achavam que o problema não estava na arca, mas o problema não estava na arca estava a solução. A arca hoje somos nós, porque hoje nós somos a imagem e semelhança de Cristo na terra. E a Bíblia diz que nosso corpo é santuário, o templo do Espírito Santo. Então nós representamos a arca na terra hoje. Então observa que eles achavam que o problema estava na arca, mas eles não enxergavam que o problema estava neles mesmos. Ou seja, Deus confiou algo na mão daqueles filisteus, daquele povo, para que eles pudessem, né, se converter ou se arrepender, ou de idolatrar o Deus Dagom e servir somente ao Todo-Poderoso. Só que mesmo assim, adiante do Deus deles haver caído, eles continuaram rejeitando a presença de Deus. Ao ponto, se você ler aqui a partir do versículo 9, a Bíblia vai dizer que a mão de Deus veio sobre aquela cidade, matando pequeno e grande, e ferindo que eles ficaram vivos de tumores, pelo fato de terem rejeitado a presença de Deus. Então o que a palavra de Deus nos ensina com isso? Que Deus, por sua vez, tem confiado a mim e a você a presença dele. Mas eu te pergunto, de que maneira você tem valorizado a presença de Deus na tua vida? Deus confiou alguma coisa a você, mas você tem valorizado o que Deus tem te confiado? Porque há muitas pessoas que Deus confiou determinada coisa na mão de algumas pessoas, e essas pessoas elas não valorizam. E por isso elas têm trocado Deus por uma coisa qualquer, como se a presença de Deus e nada fosse a mesma coisa. Foi o caso deles aqui, rejeitaram a presença de Deus. E por ter rejeitado a presença de Deus, não para abençoar, mas para castigar, para ferir com tumores e trazer a morte naquele lugar e na vida daquele povo, porque rejeitaram a Deus, rejeitaram a presença de Deus. Então, como eles rejeitaram, foram rejeitados também. Em outras palavras, observe que a Bíblia está nos ensinando que se a gente aceitar a presença de Deus e cuidá-lo, além de aceitar, cuidar da presença de Deus na nossa vida, seremos cuidados pelo Todo-Poderoso. Mas se nós rejeitamos, no Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus disse que aquele que nega ao Pai também será negado diante de Deus e dos anjos. Então não rejeite o que Deus tem te dado, o que Deus tem te oferecido, o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Porque se você rejeitar, pode apostar, você será rejeitado também. Mas se você aceitar,
você também será aceito. E na medida que você aceita, e você cuida do que Deus confiou nas tuas mãos, na mesma proporção Deus ele vai cuidando de você. Mas se Deus confiou algo nas tuas mãos e você não está cuidando, ou seja, se Deus confiou na tua vida a presença dele e você não está cuidando da presença de Deus na tua vida, não reclame da tua vida estar passando por luta. Não reclame da tua vida estar passando pelo deserto. Não reclame das coisas que tem dado errada na sua vida. Errado não é a igreja. Errado não é o pastor. Errado não é a mensagem de Deus. O erro está em você mesmo. Essa é a grande verdade. Cuide do que Deus te deu. E Deus vai cuidar de você. Na proporção que você cuidar do que Ele te deu, na mesma proporção Ele vai cuidar de você também. Você tem cuidado do que Deus tem te dado? Qual tem sido o teu cuidado para com aquilo que Deus tem confiado na tua vida? A tua vida, talvez, você que vai ver essa mensagem, talvez está debilitada, luta, tempestade, você não está conseguindo resolver, simplesmente porque você tem deixado de cuidar daquilo que Deus confiou sobre a tua vida. Volte a cuidar do que Deus confiou sobre a tua vida, e o cuidado de Deus vai voltar a ser maior para com a tua vida novamente. Porque Deus, Ele cuida da gente na mesma proporção do que a gente cuida daquilo que nas nossas mãos Ele confiou. Você tem cuidado? Não reclame da sua vida. Nós temos dois caminhos: ou aceita a bênção de Deus, que a mão de Deus vem sobre a nossa vida para nos abençoar, ou que a mão de Deus vem para nos corrigir. De que maneira você quer que a mão de Deus venha sobre a sua vida? Esses aqui rejeitou a presença de Deus. Aí a mão de Deus vem sobre eles para castigar. Aqueles que aceitar a presença, a mão de Deus vem para abençoar. Se você aceitar a presença, a mão virá para te abençoar. Mas a mesma mão que pode vir para abençoar, se você rejeitá-lo, a mão virá para castigá-lo, para que a gente reconheça que se ele não somos nada. Está escrito na palavra de Deus. Vou orar por você. Senhor Jesus, Pai querido, Deus amado, eu oro por esta pessoa que vai ouvir esta mensagem. Talvez tem pessoa que vai ouvir esta mensagem que a mente dela está confusa. Talvez a mente dela, meu Deus, está cauterizada, ela está tentando interpretar, entender de alguma maneira a tua mensagem, ela não tem conseguido. Mas disse o teu apóstolo que se alguém precisa entender alguma coisa, que o Senhor vos esclarecerá. Então esclarece na mente desta pessoa aquilo que ela não está conseguindo entender. Dê a ela, meu Deus, sabedoria, entendimento. Senhor, fortalece esta pessoa. Traga ânimo no coração. Traga força para aquele que se conta fraco. Traga saúde na vida do doente. Portas abertas na vida do desempregado. Traga paz, refrigério para o teu povo. Traga vitória, meu Pai. Visita todo o teu povo e conceda o teu socorro. Estenda as tuas mãos para abrir portas, estenda as tuas mãos para socorrer, e que a tua providência nunca falte na vida desta pessoa. Então visita ela e traga o socorro, porque muitas são as pessoas que estão precisando de socorro, de saída, de resposta, de mudança, e só o Senhor tem a resposta que essa pessoa precisa. Só o Senhor pode abrir a porta para ela, só o Senhor pode ajudá-lo, só o Senhor é que pode intervir na vida dessa pessoa, porque o Senhor é o Deus de provisão, o Senhor é o Deus de providência. Então visita esta pessoa e muda a história da vida dela no nome do Senhor Jesus. Eu te peço isso e já te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou ficando por aqui. Mas que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho. E que a bênção do soberano, do Deus Todo-Poderoso, do Eterno, do Deus que faz maravilha, esteja na tua vida e em todos os teus caminhos no nome de Jesus. Forte abraço. Fica com Deus. Deus abençoe.